Em países longe do Brasil, muita gente decidiu enfeitar as ruas, colocar bandeiras na porta de casa e juntar os amigos para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Há algum tempo, cidadãos de Cuba e do Líbano decidiram torcer pelo Brasil bem do jeito brasileiro de ser. Se por um lado a Copa do Mundo começou um pouco desanimada para os brasileiros, a seleção canarinho trouxe festa e alegria para pessoas de outros países, que vivem culturas totalmente diferentes, mas que nutrem um sentimento de amor pela seleção brasileira. Essas cenas poderiam até ter sido registradas em qualquer cidade do Brasil. Mas esses torcedores que comemoraram a vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia são cubanos da cidade de Baúta, que fica no oeste da capital Havana. A seleção do país só participou de uma edição da Copa do Mundo, em 1938. Mas isso não impede que os cidadãos torçam com muita empolgação a cada 4 anos. E a escolha por qual time torcer não poderia ser diferente. Este senhor diz que os cubanos se identificam mais com os brasileiros do que com cidadãos de outros países. Ele ainda destaca o sorriso bonito das brasileiras, todos os ritmos e cores do nosso país e completa: somos latinos, cubanos e somos Brasil. Em entrevista a jornalistas locais, Antônio Alves Júnior, embaixador do Brasil em Cuba, disse que Baúta é uma das cidades mais brasileiras que existe na ilha. E essa atmosfera do lugar, claro, fez com que ele se sentisse em casa. Aí que estamos, bueno, acá, fico contentíssimo. Outro país que fez bonito no quesito torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo foi o Líbano. Durante o Mundial, esse humilde bairro na periferia de Beirute, as bandeiras do Brasil estavam por todo lugar. Por aqui é bastante comum ver decorações nas casas que lembrem os jogadores brasileiros. No Líbano, o Brasil é percebido como uma nação próxima por razões históricas e familiares. No século XIX, milhões de imigrantes libaneses decidiram morar em nosso país. Para esse libanês, o Brasil é uma paixão desde criança. E o futebol brasileiro é mais que amor, é viciante. Ele ainda fala que os jogadores brasileiros são garantia de diversão e deixam uma partida bem cativante. A Copa do Mundo deste ano também despertou o espírito de solidariedade nos brasileiros. Mais especificamente, uma ajuda para torcedores com deficiência auditiva e visual. É como se eles estivessem na frente da TV assistindo ao jogo. Do Memorial da Inclusão, que fica localizado em São Paulo, essas pessoas contaram com a ajuda de intérpretes de Libras para acompanharem uma partida da seleção brasileira. Em uma tábua chamada de Campinho Tátil, eles não perdem nenhum movimento do jogo. Se o Brasil está atacando mais pela direita, mais pela esquerda, se está acontecendo um pênalti, se a bola bateu na trave, se o país está atacando mais ou menos. Então nós fizemos esse campinho com essa textura que imita uma grama e com essa cola, que é como se fosse uma tinta de alto relevo, para que ele tivesse noção do que era o campo, né? Essa gravação aconteceu no dia da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E para quem acompanhou o jogo em todos os seus detalhes, a derrota não foi nada fácil. Coração triste, muito triste. E apesar dessa tristeza toda, os nossos amigos que acompanharam o jogo pelo tato sabem que a vitória maior foi da solidariedade. Queremos celebrar a inclusão no momento em que pessoas com e sem deficiência podem ter acesso a um jogo do Brasil e realmente estar junto, torcer junto e vibrar pelo Brasil. E
A gente volta para o estúdio para continuar conversando com o doutor em fenômeno esportivo, professor Luiz Felipe Tubagi Polito. Luiz Felipe, dá para dizer que uma das grandes características do esporte é a inclusão? E dá para dizer também que é a tentativa de ascensão social, né? Acho que grande parte das crianças que veem seus pais passando dificuldades financeiras, econômicas, sonham muito um dia chegar no futebol, porque o futebol pode dar a elas algo que grande parte das pessoas não tem. Acesso a uma oportunidade de sair do país e ter uma oportunidade melhor fora, ou até mesmo a gente vê que alguns clubes da Europa vêm para o Brasil para levar os jogadores daqui oferecendo escola, emprego para os pais, residência, algo que às vezes a gente sabe que infelizmente o Brasil não consegue oferecer. Mas eu acho que ainda está bem distante de ser o ideal. A gente sabe que grande parte dos jogadores que chegaram no alto rendimento, no esporte de elite, eles chegaram muitas vezes por investimento próprio, muitas vezes sem um processo de desenvolvimento adequado ao longo da sua formação de base. A gente sabe que as categorias de base no Brasil, elas são precárias na grande maioria das vezes, elas são muito boas em clubes muito restritos. E quando a gente fala do esporte paralímpico, eu tive a oportunidade de, nos 3 anos anteriores, ser membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira. A gente está evoluindo bem nesse sentido. Então, a gente procura formalizar e procura organizar o processo de desenvolvimento de talento, de identificação do talento, de uma forma mais criteriosa. Então, nós estamos melhores do que estivemos um dia, mas a gente ainda está bem longe do ideal para que a gente possa realmente incluir a grande maioria dentro do esporte e dessa inclusão a gente possa tirar aqueles que têm melhor aptidão para determinadas modalidades esportivas, que eu acredito que seja ou que seja esse o modelo de desenvolvimento de talento adequado do país. Todos praticam e desses todos que praticam a gente consegue tirar aqueles que vão para o esporte de elite, quando aqueles não tiverem capacidade de ir para o esporte de elite, pelo menos eles tiveram um caráter educacional por meio do esporte, que a gente sabe que é fantástico. Quais são os principais pontos positivos da prática esportiva para vamos dizer assim, para um adolescente, para uma criança? Pelo modelo clássico, eu posso te responder que o esporte é educação. Então, a criança vai aprender dentro do esporte o respeito à hierarquia, a criança vai aprender o respeito ao próximo, ajuda ao próximo, companheirismo. Pelo modelo mais contemporâneo, eu posso te falar, a gente pode pensar até no caso da saúde pública. A gente vê hoje que tem um índice de obesidade, de sedentarismo, de doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial, diabetes, que estão associadas com baixo nível de atividade física e má alimentação. E o esporte é uma maneira bem educacional de a gente promover a saúde desde as fases mais iniciais da vida, para que as crianças, quando adultos, adquiram hábitos de vida saudáveis. Uma criança que jogou vôlei, jogou futebol, praticou arte marcial quando criança, ela tem mais chance de ser um adulto potencialmente ativo. E sendo um adulto potencialmente ativo, ela tem uma chance maior de ter uma melhor qualidade de vida, melhor saúde. Então, eu vejo pelos dois aspectos, esporte e educação, então aprender o companheirismo, aprender o respeito ao próximo, aprender a controlar as próprias emoções na vitória e na derrota, porque na vida a gente ganha, a gente perde. O que eu critico um pouco esses modelos não competitivos, a vida é uma competição, mas nem toda competição preconiza ser uma competição não saudável. A gente pode ter uma competição saudável, o esporte ensina isso, quando bem abordado também. Uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte: o esporte é como se fosse um avião. Um avião pode ser utilizado para transportar droga ou utilizado para transportar medicamento e alimento, depende do que você faz dele. Então, o esporte ele pode ser muito bom, ele pode ser muito maléfico para a formação da criança. Eu acredito que ele seja muito bom, por isso que é importante que a gente tenha boa qualificação dos profissionais que nele atuam. E pela abordagem da saúde. A pessoa, quando está próxima do esporte, ela tem uma chance maior de adquirir hábitos mais saudáveis e se tornar um adulto potencialmente mais saudável. O que na sua visão, Luiz Felipe, explicaria algumas atitudes que a gente tem no Brasil, normalmente relacionada a torcidas de futebol, quando a gente vê casos de violência extrema entre torcedores que advogam, que estão brigando em nome do time? Eu tenho que fazer uma relação com Freud. Uma vez eu vi um pesquisador dizendo que
quando a gente está numa torcida organizada, por exemplo, quando a gente está assistindo o jogo lá no estádio, a primeira coisa, o primeiro fenômeno que acontece é que nós não somos nós, o mesmo eu que estou em casa. Eu estou lá num grupo que defende uma determinada ideologia, uma determinada história, um determinado brasão, e eu vejo o outro não como um adversário esportivo, eu vejo o outro como um inimigo que quer tirar o sucesso da minha equipe. E isso acaba fazendo com que eu tenha comportamentos que sejam extremamente agressivos, que nem sempre eu poderia dizer que esses comportamentos eles seriam reproduzidos de igual forma, pelo menos, num momento rotineiro, numa vida extra-estádio, extra-campo, extra-clubística, vamos dizer assim. Não acho que torcer por um clube, também não acho que você ter uma identificação social, porque torcer é ter uma identificação social com uma determinada ideologia que o clube pregou ao longo da... Por isso que tem muitos memes, muitas brincadeiras em relação à torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e assim por diante. Eu acho isso saudável, mas eu não acho que essa ideologia seja negativa. Eu acho que quando nós estamos em grupo, e isso Freud falava mais ou menos isso, obviamente não para o futebol, mas a gente consegue fazer uma analogia com ele. Quando a gente está em grupo, a gente adquire características do grupo e não características isoladas. Então, acho que isso encoraja, isso manipula um pouco da nossa concepção original de atuação, de caráter, de respeito ao próximo e assim por diante. Certo. Luiz Felipe, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Desejo que todos continuem gostando, admirando o futebol e que o Brasil um dia possa realmente ser o país do futebol em todos os sentidos, na educação, na formação dos profissionais que nele atuam e até mesmo na possibilidade dessas crianças que muito sonham em ter ascensão social por meio do futebol, que um dia elas realmente tenham. Muito obrigado. O Realidade em Pauta fica por aqui. A você agradeço também. Você pode sempre rever nossos programas lá no site novotempo.com/jornalismo. Um abraço e até o próximo encontro.